Vamos falar sobre substâncias que alteram a mente. Este vídeo provavelmente será desmonetizado, mas não me importo, pois quero desabafar. Nós vamos falar sobre todas as substâncias que alteram a mente que eu já usei e o que eu acho que são os pontos negativos de cada uma delas, além dos possíveis benefícios. Quero dizer, como prefácio, que não aprovo o uso de nenhuma dessas substâncias. Essas são só minhas experiências pessoais e o que aprendi com elas. Nós vamos falar especificamente sobre cafeína, nicotina, maconha ou marihuana, cogumelos, kratom e depois duas drogas que eu mesmo não usei, mas convivo com muitas pessoas que usam com frequência: cocaína e metileno-dioximetanfetamina. Começando, a cafeína é uma das substâncias psicoativas mais comuns que as pessoas consomem. É tão comum que a maioria das pessoas nem considera que ela seja uma substância que altera a mente. A cafeína é consumida por uma grande parte dos cidadãos americanos, assim como por pessoas de todo o país, seja através do café, de doses de pré-treino, bebidas energéticas ou qualquer outra forma que você possa consumir. Na verdade, só comecei a usar cafeína depois de muitas dessas coisas. Eu nunca fui muito fã de café. Eu costumava simplesmente sair da cama e ir direto para a escola ou para o trabalho, ou fazer o que eu precisava fazer. Eu nunca vi realmente um propósito em usar isso. Antes eu não usava cafeína no treino. Comecei quando trabalhei na General Nutrition Company, pois tive acesso mais fácil e resolvi experimentar. Cafeína basicamente faz você se sentir mais animado para aquelas pessoas que vivem em uma caverna e não têm ideia do que é. Ela dá energia e muitos tomam para evitar o cansaço. É um estimulante que pode ajudar na concentração, mas em excesso pode reduzir o foco. Eu costumava trabalhar com uma empresa chamada G-Fuel e não tenho nada contra eles. Eles são uma ótima empresa para se trabalhar. Não somos mais parceiros, mas ainda tenho uma geladeira da G-Fuel e bebo às vezes. Mas uma coisa que eu me lembro é de uma vez na live, que eu já comentei antes, em que acabei tomando provavelmente cerca de 600 miligramas de cafeína. O consumo diário médio de uma pessoa é cerca de 250. Virei uma lata de 400 ml deles e ainda tomei mais 140 fosse por live beneficente ou doação grande. Eu não sei, ficou tão intenso que meu coração disparou. Fiquei ansioso, sem conseguir me concentrar e tremendo. E nesse sentido foi terrível. Na minha experiência pessoal, eu realmente não percebo a cafeína como algo tão ruim em como ela me afeta. Eu consumo cafeína quase diariamente. Agora eu tomo café todo dia ou expresso e tomo uma bebida energética durante a transmissão. Eu geralmente consumo cafeína cerca de 2 vezes por dia. Eu realmente não tenho os sintomas de abstinência que muitas pessoas têm ao consumir cafeína diariamente, como dor de cabeça se não tomarem. Já houve vários dias em que eu simplesmente não uso cafeína, e isso realmente não me afeta. Eu posso me sentir um pouco cansado, mas você acaba desenvolvendo algum tipo de dependência da substância para se manter acordado e se sentir energizado. Especificamente, os adolescentes de hoje. Muitas das pessoas que estão assistindo a este vídeo provavelmente consomem cafeína todos os dias. No meu chat, há pessoas que dizem tomar 2 ou 3 Monsters ou Red Bulls por dia, o que resulta em muita cafeína. O problema da cafeína é que muitos exageram na dose. Eu não quero necessariamente usar esse termo porque overdose soa muito negativo, mas as pessoas consomem cafeína demais, e me parece que isso causa mais efeitos negativos do que positivos para a maioria das pessoas. Se você toma uma xícara de café por dia para acordar e se estimular a treinar ou fazer algo, não acho isso necessariamente ruim. Mas se você está tomando 2, 3 doses daquele pré-treino Jekyll e Hyde, que tem 650 miligramas de cafeína, seu coração está disparado, batendo a 130 batimentos por minuto, e você está literalmente agitado mesmo parado. Acho isso meio problemático. Em doses elevadas, pode prejudicar seu foco e impedir que você se concentre ou faça algo. E isso é realmente ruim, especialmente quando você está em um cenário de aprendizado ou tentando realmente realizar uma tarefa. Em seguida, vamos falar sobre o álcool, que eu acho que é uma das piores e mais normalizadas drogas na sociedade de hoje. Obviamente, eu falei sobre o uso de maconha com muita frequência, porque sou alguém que usa maconha muito frequentemente. Vamos falar sobre isso a seguir. Mas o álcool é tão normalizado e legalizado em praticamente todos os países do mundo, e tantas outras coisas que eu diria nem são tão ruins, mas são ilegais. Comparando, ao ver pessoas ficando bêbadas, nota-se que o álcool causa muitas mortes. O álcool faz as pessoas tomarem decisões muito ruins. Ele prejudica tanto o seu julgamento que nem dá para comparar com outras substâncias desta lista ou com outras substâncias em geral, especialmente considerando a frequência com que as pessoas consomem álcool, principalmente quando são jovens. A primeira vez que comecei a beber foi quando eu tinha 16 anos.
Era ano novo, eu estava na casa dos meus amigos e a gente estava bebendo Malibu com suco de laranja. E eu lembro de estar muito nervoso. Eu não sabia quanto álcool uma pessoa precisava consumir para ficar bêbada. Fui cauteloso porque não queria ficar bêbado demais, já que conhecia pessoas que passaram mal e precisaram ir ao hospital por intoxicação alcoólica. Eu estava longe dessa quantidade. Acho que ao beber é preciso cautela, especialmente para quem começa a beber na faculdade, pois verá situações intensas em festas de fraternidade e ouvirá histórias de pessoas morrendo por intoxicação alcoólica ou dirigindo bêbadas e causando tragédias. Isso é ruim. Sob efeito de substâncias alcoólicas ou apenas sob o álcool em geral, estando bêbado, eu ainda bebo muito, certo? Saio com meus amigos, algo comum, é uma situação social sair para beber. O que faz parte do problema, porque é tão normalizado que mesmo que você reconheça que é um problema, você ainda costuma participar disso, especialmente se você é alguém da minha idade, no início dos 20 anos. No fim de semana, as pessoas vão ao bar para encontrar amigos, conhecer gente, jogar, conversar e se divertir. Mas uma parte desse processo é ficar realmente bêbado. Muitos vão dizer, você não precisa beber para se divertir nessas situações. Mas estar sóbrio perto de pessoas que estão completamente bêbadas, na minha opinião, é realmente muito irritante. E eu não estou defendendo o uso de álcool. Na verdade, estou fazendo exatamente o oposto. Mas eu vou dizer que, mesmo reconhecendo que o álcool faz mal para mim, para o meu próprio julgamento e, obviamente, para a minha saúde, eu ainda bebo, sabe, com uma certa frequência. Acredito que muitos gostam de beber principalmente pelo aspecto social e o que isso envolve. Porque quando você realmente compara com outras substâncias em geral, nem é tão prazeroso assim. É só algo que as pessoas gostam de fazer juntas, porque você pode consumir devagar com cerveja, pode jogar, sair com os amigos e conversar. E é a mesma coisa que sair para fumar um cigarro com alguém, mas durante um período muito mais longo, durante a noite inteira, você está com as pessoas bebendo. E também é algo que as pessoas da minha idade acham divertido, jogar jogos de bebida e deixar seus amigos mais bêbados do que você, porque mesmo que você esteja bêbado, você não está tão bêbado quanto eles e sente uma certa sensação de sucesso ou conquista por ganhar os jogos. É estranho porque eu estou falando tão mal do álcool, mas sabe, alguns dias depois que esse vídeo for gravado, provavelmente vou jogar beer pong com meus amigos e alguém vai ficar muito bêbado. E honestamente, eu já tentei controlar o quanto eu consumo de álcool no passado. Eu não acho que eu bebo com muita frequência em termos de quantos dias. É só que, quando eu bebo, geralmente eu bebo demais. E isso é um problema. Já aconteceu algumas vezes de eu ficar tão bêbado que ao dormir acordo meio sonolento e acabo fazendo xixi em um canto ou algo assim. Eu já fiz isso, já contei essa história várias vezes, também já fiquei tão bêbado que vomitei. Isso é algo muito comum entre pessoas da minha idade que bebem, você fica tão bêbado que precisa vomitar. E isso é ruim. Ficar tão bêbado que seu corpo te obriga a expulsar o álcool. É ruim porque quanto mais bêbado você fica, menos percebe as decisões que deveria tomar e o quão bêbado você realmente acha que está. E eu já presenciei isso na minha própria mente. Eu nunca fui alguém que apagou de verdade. Já colocaram droga na minha bebida em bares antes, mas ou colocaram uma vez num bar, num banquinho de bar na Filadélfia, que se dane aquele lugar. E eu nunca fiquei realmente bêbado a ponto de perder a consciência, mas já fiquei tão bêbado que percebi, tipo, caramba, estou muito bêbado, mas mesmo assim decidi continuar bebendo, sabendo que em uma hora provavelmente vou estar bêbado demais e vou precisar vomitar. E aí você tem as piores ressacas de todas. Essa é a pior parte do álcool em geral. Obviamente você sabe, o fato de que seu julgamento fica prejudicado e todas essas outras coisas, mas também acordar no dia seguinte com uma dor de cabeça quase de enxaqueca por 8 horas seguidas, sentindo náusea, grogue, cansado e velho, é terrível. E só piora com a idade. Tenho 23 anos. E se eu acordo me sentindo assim, alguém de 50 anos acorda e se sente tão mal, ou pior por o dobro do tempo. Para ser justo, é ruim. Não vejo pontos positivos nisso. Beber é divertido. Estar com seus amigos e sabe, jogar, conversar, experimentar diferentes tipos de bebidas alcoólicas, ir a bares, pedir drinks variados, assistir ao bartender preparar a bebida, conversar com você, servir as bebidas, pedir drinks sofisticados ou fazer shots com seus amigos. É uma atividade, é um grupo. Não digo que seja uma experiência de união, mas muita gente faz.
E em países asiáticos como o Japão, é muito comum as pessoas ficarem tão bêbadas, especialmente os homens, que acabam dormindo no meio da rua com roupa de trabalho e acordam no dia seguinte para ir trabalhar. Porque é costume, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, que os homens japoneses que trabalham não devem recusar bebidas oferecidas pelo chefe. E também é considerado algo bom se você consegue aguentar uma grande quantidade de bebida alcoólica quando bebe. É algo que eles consideram impressionante, e isso não é comum só no Japão, mas também em várias partes do mundo. Se um universitário bebe muito em festa de fraternidade, acham legal. O que posso dizer é que beber, ir a essas festas e ficar muito bêbado faz mal para você. Não é tão ruim, mas não deixe virar hábito. Tem muita gente que realmente vira alcoólatra na faculdade e acha que isso é legal, porque quando você está no começo dos seus 20 anos e bebe toda noite e todo dia, parece que você é um cara descolado, festeiro e durão. Mas se fizesse isso aos 35 anos, seria visto como degenerado. Agora vem a nicotina. Depois falaremos sobre maconha. Nicotina é estranha. Existem várias formas de consumir nicotina, seja charuto, cigarro, vape ou, você sabe, zin, snus, tabaco de mascar, seja lá o que for. Eu nunca realmente me envolvi com vape. Acho que usei um vape talvez 3 ou 4 vezes na minha vida inteira. Não um vape de maconha, um vape de nicotina. No meu ensino médio, de 2016 a 2020, todo mundo fazia isso quando o vape ficou popular. Quando os JUS foram proibidos, vapes descartáveis genéricos, como vapes chineses, começaram a aparecer em lojas de conveniência frequentadas pelo pessoal. Eu diria que metade da minha turma do ensino médio passava o dia todo vaporizando no banheiro depois da aula, etc. E agora eu ainda diria que metade dos meus amigos usa vape diariamente. E eles começaram quando tinham, sei lá, 14 anos. Eu, pessoalmente, já consumi nicotina Zinning. Quando não faço com frequência. Eu não uso nicotina há 2 meses, certo? Mas quando eu saio de férias ou estou com meus amigos na praia às vezes e eles têm um Zin, eu coloco um também. E basicamente é só um pequeno sachê de nicotina que você coloca na boca. Ele é absorvido pelas gengivas e também pode causar câncer na gengiva, boca e garganta, mas também te deixa muito chapado de nicotina bem rápido. O que eu posso dizer é que a nicotina é a substância mais superestimada e idiota que eu já vi ou usei. As pessoas falam muito sobre nicotina em podcasts, tipo esses caras alfa, dizendo que aumenta o foco e reduz as chances de Alzheimer. E, sabe, eu não vou checar esses fatos, mas eu nunca usei nicotina na minha vida e me senti uma pessoa melhor por causa disso. Eu nunca usei nicotina, nunca fumei um charuto ou cigarro e pensei, uau, estou me sentindo melhor. Sinto que poderia fazer algo. E sim, metade do tempo também estou bêbado ao consumir nicotina. Já houve momentos, como na Islândia sem acesso à maconha, em que quis estar sob algum efeito. Isso é outro assunto para outro vídeo sobre algo ruim em mim. Mas quando eu estava na Islândia, eu estava usando Zins. Na verdade, lá eles se chamavam Velos. Eles não tinham Zins à marca, mas eu estava completamente sóbrio usando eles. E isso faz você se sentir como se alguém estivesse te sufocando. Isso faz você se sentir com uma brisa estranha na cabeça. Você fica tonto, parece que está faltando oxigênio. E não é realmente agradável, mas você quer fazer de novo. E esse é o aspecto estranho e viciante da nicotina. Naquela semana em que eu estava na Islândia, eu usava Velos todo dia, tipo 4 ou 5 vezes por dia. E no final da viagem, quando estávamos voando de volta para casa, eu lembro de pensar, caramba, eu faria qualquer coisa por um velo agora. E foi aí que eu pensei, eu preciso parar de usar isso. Isso é ruim. É assim que as pessoas se viciam. Muitos que assistem esse vídeo provavelmente usam vape a cada 2 ou 3 minutos. E eu diria, obviamente, sim, há maiores chances de câncer. Tem produtos químicos que você está inalando. Isso faz mal para você. E isso vem de alguém que fuma e usa maconha todos os dias, que é o mesmo. Ainda posso fazer isso e admitir que nenhum dos dois te faz bem. E o que eu posso dizer é que a tolerância aumenta muito rápido. Eu não consigo usar nicotina em grande quantidade. Eles têm diferentes tipos de zins que as pessoas usam. 3mg, 6mg, 8, 12. Eu consigo colocar um de 3 na boca por cerca de 30 segundos. Não 30 segundos, tipo 3 minutos. E eu já estou sentindo tanto que provavelmente vou tirar da boca. Mas quando eu fazia isso todo dia, você imediatamente desenvolve isso.
Depois de 4 ou 5 dias, você consegue fazer o dobro, 3 vezes mais do que conseguia antes. E isso também faz parte do problema e de como as pessoas ficam viciadas, porque quando você é alguém que está vaporizando ou fumando cigarros, você está gastando centenas ou milhares de dólares por ano com nicotina, porque não faz mais o mesmo efeito de antes. Agora não é mais uma substância que te recompensa, mas algo necessário para se sentir normal. E é aí que, você sabe, surgem os memes das pessoas surtando quando não conseguem encontrar o vape, porque elas realmente sentem uma necessidade física, não só mental, de usar. Maconha é uma substância que eu uso, eu diria, 5 ou 6 dias por semana. Eu não estou chapado agora e geralmente não fico durante o dia. Eu fico chapado quando termino minhas tarefas. Às vezes fico chapado na live, mas não acho que isso atrapalhe meu entretenimento. Eu me definiria como um maconheiro? Não, mas eu diria que sou um usuário frequente de maconha. Eu fico chapado com frequência. Gasto provavelmente mais de $1.000 por ano com maconha, sendo sincero. Pra mim, a maconha é uma das melhores e piores substâncias que já usei e continuo usando. A primeira vez que fiquei chapado, eu tinha 19 anos e comi 2 comestíveis que um amigo me deu. Eu nem sei quantos miligramas tinham. Lembro dele só me dizendo que era a quantidade que uma pessoa normal tomaria. Eu não senti nada por uns 30, 40 minutos. Fiquei muito chapado rapidamente, vomitei, apaguei e achei que eu estava no purgatório. Foi uma viagem. Após essa experiência, a maioria nunca mais usaria maconha. Mas eu, sendo burro, pensei, quero tentar de novo usando menos. Acabei gostando uns 4 ou 5 meses depois. E então, desde então, eu diria que tenho usado maconha com bastante frequência, com um aumento no uso provavelmente por volta do ano passado, certo? Antes eu ficava chapado 1 ou 2 vezes por semana. Agora, provavelmente 5 vezes por semana à noite. Parte do meu problema como pessoa é que eu sempre sinto a necessidade de fazer as coisas, especialmente nessa pô de carreira em que eu estou. Tenho 5 canais no YouTube e muitos tipos de conteúdo para criar e tarefas para cumprir. Posso fazer isso a qualquer hora do dia. Se não estou relaxando, sinto sempre a necessidade de fazer mais. E parte do que eu faço, e de forma errada, existem outras maneiras de lidar com isso. Mas uma das coisas que eu faço para não sentir essa necessidade é ficar chapado, certo? Depois da transmissão eu trabalho por cerca de 1 hora, 2 horas, e aí você sabe, eu fico chapado pra caramba. Se eu não fico chapado como ontem, trabalho até 2 da manhã e depois durmo. E existem maneiras de contornar isso e há outras coisas que eu deveria fazer. E eu acho que uma das coisas que eu mais me arrependo em relação ao uso da maconha é que quando estou chapado, não estou fazendo nada de valor pra mim. Obviamente, eu estou aproveitando, não estou curtindo o momento enquanto estou chapado, certo? Estou assistindo a um filme ou estou comendo. Estou jogando videogame, conversando com meus amigos, seja lá o que for, mas não estou acrescentando nada de substancial à minha vida. Se não estivesse chapado, leria mais. Às vezes leio quando estou sóbrio. Obviamente eu vou fazer mais coisas, como eu estava dizendo antes. Talvez eu comece um hobby, talvez eu faça outras coisas que deem mais valor duradouro para a minha vida do que só ficar chapado por 4 horas no sofá, relaxando e rindo de vídeos engraçados. E é aí que eu acho que o equilíbrio precisa entrar no uso da maconha em geral. Acredito que muitos que me assistem ficam chapados o tempo todo. E eu acho que isso definitivamente é um problema, porque vai atrapalhar sua motivação para fazer as coisas. E claro, sua memória ao relembrar. Quanto mais tempo você fica chapado, mais esse período pode parecer longo. Mas quando você olha para trás, sua memória fica meio turva. Não é como o álcool, onde você apaga. Mas se eu olho para alguns períodos em que eu ficava chapado com frequência, as memórias meio que se misturam. E a menos que eu realmente me concentre e tente lembrar, tipo, o que aconteceu nessa semana, nessas 2 ou 3 semanas, eu nem diria que não lembro, mas é mais difícil para mim ter uma história clara do tipo, o que eu fiz naquela semana. Acho que no início a maconha me ajudou a pensar filosoficamente, mas não considero necessária para ninguém. E eu nem acho que foi necessário para mim. Quando comecei a fumar, foi justamente quando comecei a cursar filosofia ao mesmo tempo. Quando mudei de ciências do exercício para o curso atual, foi por isso que criei este canal no YouTube. E comecei a pensar mais sobre moralidade, morte, vida, minha própria existência, consciência, alma e todos esses outros temas enquanto eu estava chapado. E eu acho que naquela época isso era muito gratificante mentalmente. Eu costumava anotar muitas das minhas ideias e isso me ajudou a formar meu próprio processo de pensamento até chegar onde estou agora. Mas em algum momento você vai ficar sem essas coisas.
E então, ficar chapado deixou de ser algo que me fazia pensar filosoficamente. Passou a ser, ei, vou ficar chapado e jogar videogame porque acho divertido. E uma das piores coisas sobre a maconha, e também uma das melhores. E estou sendo totalmente transparente aqui. E é por isso que quero dizer novamente, não estou defendendo o uso da maconha. O problema da maconha é tornar tudo muito divertido. Depois, tudo mais parece sem graça. Por isso a maconha se torna viciante. Ela não é viciante fisicamente em si, mas é viciante mentalmente porque tudo que se compara a estar chapado é pior. Assistir a um filme é divertido, mas chapado é ainda mais. Jogar videogame é divertido, mas chapado é ainda mais. Claro, isso não vale pra tudo. Mas na minha própria vida, eu realmente já passei por isso, de fazer alguma coisa e pensar, caramba, se eu estivesse chapado, isso seria melhor. Isso é ruim, especialmente para muitos adolescentes que assistem e ficam chapados o tempo todo. Porque assim, obviamente você fica desmotivado e não vai lembrar de tantas coisas, e fica mais difícil passar nas suas aulas e fazer todas essas outras coisas. Mas também está te colocando em um caminho ruim para a experiência de vida, porque você sempre vai depender dessa substância para melhorar como você se sente naquele momento. E é por isso que eu acho que não se envolver nisso de forma pesada é a melhor coisa. Tenho vários amigos que fumam maconha, às vezes a cada 2 semanas ou mês, e eu não quero dizer que tenho inveja deles, mas admiro a capacidade deles de não sentirem a necessidade de ficar chapados para aproveitar mais certas atividades. A maconha também é estranha porque a forma como você consome muda como ela faz você se sentir. Fumar maconha é na verdade uma substância diferente quando o seu corpo, sabe, consome e inala a erva, em comparação com quando você a come. Ao ser digerida, ela vira uma substância alucinógena, por isso há relatos de quem consome comestíveis ter experiências alucinógenas, diferente de quem apenas fica chapado, enjoa e vomita. Nos dois casos, você pode ter experiências ruins, mas em um deles pode ser algo mais surreal, mais, sei lá, elevado do que algo, sabe, comparável a fumar um baseado. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre maconha. Na verdade, eu ia começar este vídeo falando só sobre maconha, mas achei que seria mais fácil ter um segmento um pouco mais longo sobre maconha, passar por ele rapidamente, talvez voltar para esse assunto outro dia em um vídeo diferente no YouTube, e então seguir para o próximo. Então, o próximo, obviamente, o próximo é Kratom. Eu não uso Kratom há cerca de 2 anos. Provavelmente essa é a substância menos conhecida de que vou falar nesta lista. Muita gente provavelmente nem sabe o que é Kratom. Kratom é uma substância alucinógena, delirante. É legal para pessoas com 18 anos ou mais usarem. Na verdade, é menos controlado do que a maconha. E antes de você entrar no seu carro e tentar comprar, deixa eu falar sobre isso primeiro. Ela vem especificamente da folha de Kratom. Normalmente é triturada e colocada em cápsulas ou bebidas. Tem um gosto horrível pra caramba. E número 1. Número 2. É uma das substâncias mais estranhas que eu já consumi. Kratom em doses baixas e altas são drasticamente diferentes um do outro. Kratom em doses baixas é mais parecido com um estimulante. Parece mais que você tomou uma xícara de café, colocou uma pastilha de nicotina e deu uma tragada em um vape de tetrahidrocannabinol tudo ao mesmo tempo e depois deixou isso agir. Em doses altas, pode se tornar muito alucinógeno e também um pouco assustador. Teve uma vez em que eu tomei um shot de Kratom durante a live e normalmente eu tomava só metade e jogava videogame. Dessa vez acho que era só um mais forte, bem grosso. O gosto era ruim a ponto de dar ânsia. E eu tomei, acho que quase tudo. E eu fiquei bem pelo resto da transmissão. Mas assim que terminei a transmissão, foi tão forte que eu tive que deitar. Parecia muito intenso. Não houve nenhuma visão ou algo parecido. Tipo, não tomei nem de perto o suficiente pra, sabe, sentir isso, mas foi forte. E eu realmente precisei deitar por cerca de 1 hora e meia até me sentir melhor para seguir em frente. Agora, o Kratom tem muitos pontos positivos e negativos. Obviamente, os negativos eu acabei de mencionar. Ele pode causar dependência em algumas pessoas, mas também é usado em muitos estudos médicos para ajudar a tirar pessoas de substâncias opioides, abuso de álcool e outras coisas relacionadas a drogas das quais as pessoas são viciadas. E muitas vezes as pessoas conseguem fazer a transição, e isso realmente as ajuda. Mas em outras vezes, o chat realmente me contou histórias sobre pessoas que tentaram fazer a transição e acabaram ficando viciadas em Kratom da mesma forma, porque ele meio que imita os efeitos dos opioides. Mas eu ouvi mais coisas positivas do que negativas especificamente na área médica,
Mas isso também é baseado na minha própria pesquisa sobre o assunto. Eu não uso mais Kratom agora. Pessoalmente, não sou contra usar no futuro. Eu não acho que seja algo para uso diário, né? Tipo, estou só tomando minha vitamina matinal. Tipo, eu não vou consumir Kratom todo dia. Mas se eu estivesse com meus amigos um dia e um deles dissesse: Ei, eu tenho uma cápsula de Kratom. Você quer experimentar? Eu diria talvez, né? Mas eu diria de modo geral que é algo do qual a maioria das pessoas provavelmente deveria se afastar, a menos que você realmente pesquise, procure saber e entenda o que é e no que está se metendo. Quero dizer, isso é a mesma coisa com muitas dessas substâncias de que estamos falando, especialmente a maconha. Esteja na idade legal, não adquira ilegalmente e saiba no que está se metendo. Saiba que praticamente toda substância psicoativa tem desvantagens. E você precisa saber quais são essas desvantagens. Cogumelos. Eu nunca falei sobre isso, nunca disse abertamente, tipo, sim, eu uso cogumelos. Eu usei cogumelos cerca de 10 vezes em toda a minha vida. Na live costumo dizer assim quando estou chapado, porque não conheço as regras sobre isso. E esse vídeo pode até ser restrito por idade, para falar a verdade. Mas eu estou pensando em cogumelos. Eu já tomei cogumelos cerca de 10 vezes na minha vida e eles variam drasticamente dependendo do tipo de cogumelo que você toma. Você pode tomar cogumelos Penizenve, Enigma ou Psilocybe cubensis. Você pode tomar, há muitos tipos, certo? Cada um possui diferentes níveis de psilocibina e psilocina, responsáveis pelas alucinações. Acredito que ela é usada evolutivamente como veneno ou repelente de insetos. Assim, formigas e outros insetos não comem esses cogumelos. Também é só uma coincidência que isso faz a gente ficar muito doido. O motivo pelo qual os cogumelos assustam é pela falta de conhecimento sobre quanto você deve tomar e como isso vai te fazer sentir. É um alucinógeno, não é? Não vai ser como se você tivesse acabado de fumar um baseado. Você vai perceber e pensar diferente, enxergar o que normalmente não vê, o que pode mudar as pessoas negativamente. Eu tive amigos que surtaram, tentaram chamar a polícia para si mesmos ou para outras pessoas e passaram por momentos terríveis o tempo todo. Felizmente, eles acordam bem no dia seguinte, mas alguns não. Elas acabam, tipo, em um estado ruim, ou fase difícil por muito tempo, ou até o resto da vida. Agora, com cogumelos, eu mesmo já tive tanto as melhores quanto as piores experiências de toda a minha vida. Na única vez que eu tomei, joguei um jogo chamado Homem de Medan com 3 amigos meus. Estávamos no sofá. Homem de Medan é um jogo de antologia sombria e assustador. A gente tomou e começou a jogar em cerca de 20 minutos. Eu não conseguia sair do sofá. Eu sentia que estava dentro do jogo. Eu estava totalmente imerso. Os rostos deles mudavam. E seus olhos pareciam de peixe dourado. E eu estava, tipo, não hiperventilando, mas parecia que um pânico genuíno estava tomando conta do meu corpo. Me senti travado como se o teclado tivesse quebrado em um videogame. Não conseguia me mexer, quase paralisado. Eu fiquei assim, talvez por um minuto, mas na minha cabeça pareceu uma eternidade. Outra coisa, a dilatação do tempo com cogumelos é tão intensa que uma hora parece um dia. Um minuto pode parecer uma hora. E você pode estar sob o efeito da substância por 5, 6 horas, mas pode parecer que você viveu, sei lá, 3, 4 dias de experiências naquele momento porque seu cérebro está passando rapidamente por ideias e diferentes experiências. E como você está experimentando tantas coisas tão rapidamente em relação ao tempo real, parece mais curto, certo? Então todas que você está experimentando, eu nem sei se estou fazendo sentido. Você está experimentando tantas coisas ao mesmo tempo que quando você olha para trás e até mesmo quando está percebendo ativamente, parece que passou mais tempo do que realmente passou. Depois disso, fui ao banheiro, olhei no espelho e tive ainda mais alucinações. Eles sempre dizem, não olhe no espelho, e foi ruim por um tempo, e então ficou muito bom. Acabamos ouvindo Ice Cube, e foi um dos momentos mais felizes que já tive. E eu senti uma alegria que parecia vir do mundo todo. Eu senti como se a Terra estivesse me abraçando e que tudo ia ficar bem. Era como uma paz interior que você sente. E é por isso que os cogumelos são muito usados para pessoas com transtorno de estresse pós-traumático ou em estudos médicos com pessoas que estão morrendo de câncer ou em estado terminal, porque eles ajudam a enfrentar a morte e a encarar, sabe, experiências muito ruins que elas passaram ou estão passando. Agora, das 10 vezes que eu tomei, vou dizer que quase todas as vezes foram ruins na primeira hora. Eu não sou alguém que aproveita isso por um tempo, e talvez isso seja uma questão de mentalidade.
E eu tento entrar com uma mentalidade diferente toda vez. Mas toda vez que eu tomo, eu me sinto horrível por cerca de 1 hora. E então eu meio que, sabe, chego a um nível de platô onde eu entendo onde estou agora. Eu aceito isso e fico bem. E essa é uma das coisas mais assustadoras. Quando você está usando alucinógenos, você não tem controle sobre nada. Isso se torna assustador para muitos, pois resistir só piora a situação. E pessoas com ansiedade ou predisposição para esquizofrenia ou qualquer coisa desse tipo. Existem muitos distúrbios médicos em que não se deve tomar alucinógenos. E também o tipo de personalidade que a pessoa tem, onde se você não está preparado para isso, ou está passando por alguma coisa, ou está estressado com qualquer coisa, isso vai te consumir. Isso vai trazer todas as coisas ruins que você sente, todas as suas inseguranças, toda a culpa que você carrega na vida para a superfície. E isso é ruim, mas acho que também foi uma experiência gratificante para mim, porque me fez confrontar quem eu sou e quem eu preciso ser. E muitos influenciadores vão dizer: "Ah, cogumelos me mudaram", e muita gente tira sarro deles por causa disso. E eu não diria que só isso foi o que me mudou para melhor como indivíduo, mas definitivamente teve um papel na minha mente. Agora, outra coisa que eu queria falar é que as inconsistências na potência dos cogumelos são realmente irritantes e também assustadoras, porque dependendo da variedade que você está consumindo, pode ser drasticamente diferente de outra. Mesmo assim, você pode consumir 2 gramas de cogumelos Enigma ou Penis Envy e não sentir nada, ou apenas ter uma experiência leve, uma viagem tranquila. E aí, na próxima vez, tomar a mesma quantidade e ser 10 vezes mais forte ou 10 vezes mais fraco, e você não tem controle sobre isso, você só está indo junto nessa pô de viagem. De todos que experimentei, posso afirmar que os cogumelos Penis Envy são os mais fortes que já tomei na vida. Eu nunca faria isso de novo, eles eram muito fortes. Eu só tomei cerca de 1,5 grama. Acho que o máximo que já tomei foi cerca de 2,7 de cogumelos Enigma. E eu só fiquei deitado numa espreguiçadeira ouvindo música com meus amigos por horas. E parte disso foi bem desagradável. Foi agradável deitar na grama e sentir como se conversasse com a terra. É uma experiência única que traz pensamentos filosóficos. É difícil explicar uma viagem, pois nesse estado alucinógeno tentar descrever para quem nunca tomou cogumelos ou viveu isso é complicado. É quase impossível porque cada experiência é única para cada pessoa. Como você alucina e vivencia coisas inéditas, é quase impossível descrever o que aconteceu em termos leigos. Enfim, quando eu tomei tipo 1,5 grama de cogumelo Penis Envy, eu estava assistindo a um documentário sobre a natureza e tudo, a sala inteira começou a se transformar. Acho que foi porque tomei de estômago vazio, péssima ideia. Também tem gosto horrível por serem cultivados em esterco. E eu comecei a me sentir muito enjoado. Aí eu tentei deitar e relaxar. E eu estava fechando os olhos. E quando você fecha os olhos com cogumelos, é como se eles estivessem completamente abertos. Você começa a ver coisas. A gente estava em um quarto escuro e eu estava completamente... Tipo, meus olhos estavam fechados, mas parecia que eles estavam bem abertos. Eu estava vendo coisas e isso realmente me deixava desconfortável. Em certo momento, coloquei uma música e pensei... Preciso simplesmente aceitar isso, né? Não posso fazer nada. Vou ficar assim pelas próximas 5 horas, então é melhor tentar aproveitar. No fim, fiquei bem após conversar com meu amigo que era trip-sitter. Eu estava rindo, contando para ele como eu sentia que estava numa casa maluca, porque tudo estava completamente torto, como se eu estivesse quase caindo. Conversamos sobre a experiência, ele fazia várias perguntas e eu contava o que estava vendo. Ainda estava coerente, mas era muito forte. Geralmente uma viagem de cogumelo começa com uma subida, atinge um platô no auge e depois desce. Essa foi tipo, subi, fiquei no platô e eu pensei, ah, estou bem. Deu um pico, comecei a surtar muito, depois estabilizou e desceu de novo. Então foi estranho. Eu não uso cogumelos. Nunca imaginei falar sobre isso ativamente em um vídeo. Essa parte pode ser cortada, pois não quero defender esse uso. Não é algo que, você sabe, geralmente é mal visto. É mal visto e também é assustador, né? Você pode pegar cogumelos ruins. Você pode acabar numa situação ruim. Você pode não estar preparado. Você pode tomar demais. Você pode realmente ter um efeito duradouro em você que seja negativo. É algo que precisa ser levado muito a sério e não é algo que você geralmente faz de forma recreativa.
Enfim, eu tenho, sabe, 1 milhão de histórias sobre o que eu vivi e o que vi meus amigos viverem, e vice-versa. Mas esse não é o objetivo deste vídeo. Podíamos até gravar outro vídeo sobre cogumelos alucinógenos. No geral, acho que eles são bons em estudos médicos. Acredito que podem ser usados corretamente e beneficiar muito as pessoas. Eles também têm um dos menores efeitos negativos em termos de morte ou probabilidade de abuso. Isso pode ocorrer porque quem consome cogumelos é diferente de quem tende a se viciar em certas substâncias. Há muitas razões para isso. Consulte estudos médicos para entender melhor. Mas na verdade, eu fiz um quando estava fazendo uma aula na faculdade sobre substâncias psicoativas. Qual era o nome da aula? Psicofarmacologia de plantas medicinais. Precisei pesquisar, pois havia esquecido. Tive que escrever um trabalho sobre cogumelos. Enfim, como eu dizia, faz quase um ano que não uso cogumelos. Já faz um tempo. Porque eu não sinto necessidade. Eu não quero agora. Às vezes meus amigos comentam e eu só penso, não quero. Não digo que seja necessidade, mas sim se você deseja ou não uma experiência individual. Uma das coisas mais estranhas sobre cogumelos é, eu esqueci quem falou isso. Pode ter sido Paul Stanitz ou alguém em um podcast, mas cogumelos, de modo geral, fazem com que sua vida seja como descer uma colina de neve em um trenó. Inicialmente, a neve fofa por toda a parte. À medida que desce, você cria mais sulcos e entra no ritmo da vida e nos seus padrões mentais. Os cogumelos reiniciam isso, fazendo a neve ficar fofa de novo e você precisa refazer seu caminho. Depois de usar cogumelos, você se sente muito estranho. Você não se sente normal. Você se sente realmente desconfortável socialmente. E é muito difícil colocar seus pensamentos em palavras. Seus pensamentos fazem muito mais sentido na sua mente, mas tentar explicá-los realmente se torna muito difícil. E sabe, você tem que refletir sobre essa experiência por um tempo, não é algo que você faz todo dia. Cogumelos geralmente são algo que, mesmo em estudos médicos, você toma e depois, sabe, eles não fazem você tomar de novo por 2, 3, 4 semanas. E então eles te dão de novo, novamente, não é algo que normalmente seja uma dose diária. Hoje pessoas usam microdosagem de cogumelos, prática também estudada na medicina. São pessoas que tomam 0,1 ou 0,2 gramas em um dia só para se sentirem mais animadas, não para realmente aproveitar a viagem. Quanto mais você toma, pior fica e mais percebe. Nunca faria dose heróica, que é cerca de 5 gramas. Também depende do cogumelo. Se eu tomasse 3 gramas de penisenve ou 5 de Psilocybe cubensis, acho que o Psilocybe cubensis seria mais fraco. Mas eu não sei. Não quero incentivar isso, por isso penso em falar sobre essa droga e o Creighton, já que comento sobre maconha, álcool e nicotina. Sei que algumas pessoas me assistem e sempre há um idiota que verá isso e pensará em experimentar. Eu vou usar isso agora mesmo. E é por isso que eu fico repetindo, tipo, mano, sério, não deixa o que eu tô falando te influenciar de um jeito ou de outro. Estou tentando te alertar sobre a gravidade disso. Sim, o que os documentos médicos vão dizer, ou o que os estudos médicos vão dizer sobre a segurança de... A psilocibina é diferente, mas é algo que eu realmente vi acabar com as pessoas. E de um jeito ruim. Muitas pessoas, mesmo após experiências ruins, sentem que aprenderam algo. Muitas vezes, houve algumas ocasiões em que eu tive viagens ruins o tempo todo. Eu nunca tive um momento bom durante as 5, 6 horas inteiras, mas isso foi porque eu precisava encarar muita merda na minha vida, eu precisava ser uma pessoa melhor e precisava focar de verdade. Muitas vezes, as pessoas têm viagens ruins e saem sem ganhar nada, apenas se sentindo mal. Às vezes isso pode afetar e mudar negativamente a pessoa, principalmente com doses altas. Sabe, eu já tive experiências com amigos, já contei na live que tive amigos que tomaram cogumelos e surtaram completamente. Essas são todas que já usei. As outras duas que queria mencionar eram cocaína e metileno dioximetanfetamina. Cocaína, só dando uma olhada geral nisso, é idiota de usar. Ela pode estar misturada com várias substâncias. Fentanil pode estar na cocaína, causando overdose e morte. Cocaína também é altamente viciante. Ela destrói o seu nariz. Pode aumentar sua frequência cardíaca, causar um ataque cardíaco. Obviamente, muitas outras substâncias podem fazer a mesma coisa. Eu diria que a cocaína é uma das drogas mais suspeitas que vejo meus amigos usarem. Às vezes estou em um bar e vamos ao banheiro. Eles entram na cabine e eu fico pensando por que fazem isso. Ele vai. Penso, beleza, ele cheira cocaína. Ele sai com os olhos arregalados, totalmente diferente, animado e cheio de energia. Parte do problema é que, ao beberem e usarem cocaína, as pessoas não percebem o quão bêbadas estão, pois a cocaína as faz parecer normais, mesmo quase apagadas.
Elas ainda estão tão bêbadas que não percebem e continuam agindo normalmente, bebendo mais. E aí é onde você pode acabar tendo uma intoxicação alcoólica ou overdose. E aí você pode realmente morrer. E isso é realmente assustador. Então, não, evite completamente essa merda. Metileno dioximetanfetamina. Eu já estive em muitas festas de fraternidade onde as pessoas usam metileno dioximetanfetamina. Eu já fui a shows de música, obviamente como Coach Howler. Tem definitivamente pessoas usando metileno dioximetanfetamina e você vê eles e eles ficam agindo todos, sabe? Tipo, E dá pra perceber que eles estão chapados. Isso foi ruim. Eu não sei porque eu fiz isso como, sabe, uma representação física. Quando vejo pessoas usando metileno dioximetanfetamina, entendo, é uma droga de festa. É algo que as pessoas usam pra, sabe, se sentirem animadas, energéticas e felizes. E aí a queda do metileno dioximetanfetamina ou do mole geralmente é bem ruim e esgota toda a dopamina deles. No dia seguinte, eles se sentirão muito bem, mas depois pior do que nunca. Tive um amigo que usou metileno dioximetanfetamina uma vez. O problema é que isso pode ser facilmente adulterado. Acho que ele acabou tomando tipo uma pílula de metanfetamina compactada, porque ele começou, não sei se isso é comum entre usuários de metileno dioximetanfetamina. Ele mastigou uma tampa de garrafa por tanto tempo que a boca começou a sangrar, pois ficou hiperfocado nisso por não ter chiclete. Metileno dioximetanfetamina já vi pessoas usando isso. Conversei com pessoas que usaram e parece ser uma mistura equilibrada entre pessoas que ficaram felizes ou realmente tiveram um momento horrível e até falaram ativamente: eu queria não ter tomado isso. Agora elas ficam sob esse efeito pelo restante do tempo. Existem muitas outras drogas sobre as quais eu poderia falar, mas realmente não tenho experiência pessoal com elas. Eu fiz cursos sobre psicofarmacologia de ervas, obviamente, como acabei de mencionar. Então, tem muitas drogas sobre as quais eu sei, como o ácido e tal, mas eu nunca vi ninguém usando ácido. Eu mesmo nunca usei ácido. Não vejo motivo para falar sobre isso, já que não tenho experiência pessoal. O único motivo pelo qual eu mencionei metileno dioximetanfetamina e cocaína é porque eu estive ativamente perto de pessoas que usaram essas drogas. Sinto que poderia dar um tipo de testemunho... conhecimento, eu acho. Mas esse provavelmente vai ser um vídeo bem longo pra caramba. Talvez a gente faça outro vídeo sobre maconha, ou você sabe, alucinógenos no futuro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.